Patrocínio Vectra, muito além do lugar comum. Olá! Quer saber como aliar estética e sustentabilidade aos projetos arquitetônicos? Hoje eu te mostro como usar um tipo de material que tem aparecido cada vez mais nas construções: a madeira. O projeto desta residência é do escritório do arquiteto Zani Arquitetura. Tiago, eu queria saber que tipos de madeira a gente pode usar nos projetos arquitetônicos. Olha, os tipos mais indicados, né, no caso dessa construção, madeiras mais densas. Então, no caso aqui, nós empregamos o cumaru, mas também pode ser utilizado a itaúba, a maçaranduba, madeiras mais nobres, né, para áreas externas que elas são mais indicadas às intempéries do tempo, estão vulneráveis a sol, chuva. Então a madeira ela trabalha, né, com o tempo, com a umidade, ela não é indicada para ser utilizada em lugares muito úmidos, né, porque ela vai trabalhar, então, ou seja, vai aparecer essas fissuras, o desgaste natural realmente, inclusive até descascar vernizes, os impregnantes, né. Então, o interessante é utilizar madeiras nobres, densas, né, com alta durabilidade nesses locais. A madeira é um material super versátil, né? Ela pode ser usada de várias maneiras dentro de um projeto? Sim, exatamente. A madeira ela pode ser utilizada na decoração, em peças, dentro do mobiliário, ela pode ser utilizada em estruturas, né, em telhado, pilares, vigas. Ela pode ser utilizada em pisos, decks, paredes, né, como nas casas tradicionais aqui da nossa cidade, por exemplo, que a gente trabalhava com tábuas, mata-juntas, né, aquelas casinhas de duas águas, né. Então ela é um material super versátil, a gente emprega ela na arquitetura, na construção civil de diversas formas. Inclusive, no caso aqui dessa residência, os painéis, o deck em madeira, né, e algumas peças de decoração também. E Tiago, neste projeto específico, como que vocês utilizaram a madeira? Nós utilizamos ela como um material de composição para esse volume puro, em conjunto com o uso do concreto, né? Então, para trazer também esse aconchego que é próprio do material, né? Inclusive também para o controle solar, né? Então, com esses painéis, como eles correm, né? Ele faz a função de brise, né? Ou seja, quebrando essa luminosidade, né, para o seu interior e também o aspecto visual, proporcionando então esse aspecto interno e externo visual que é interessante, trazendo também um pouquinho da paisagem que é muito gostosa nesse projeto. Mas a madeira não foi usada só na fachada desta casa, né? Ela também está presente em outros ambientes. Exato, ela está presente também no deck, né? Que nós utilizamos próximo ao jardim de inverno dessa residência e também sempre tomando aqueles cuidados, né? Soltando ela um pouco do piso, não deixando ela em contato com a umidade, para que a gente consiga ter uma durabilidade maior no emprego desse material. A madeira é considerado um material nobre na construção? Sim, exatamente. Ela é um material nobre, ela é um material sustentável, né? Ela tem diversas características, né? Física, mecânica, plástica, né? Então, por isso que hoje é utilizada amplamente na arquitetura contemporânea, né? Inclusive, ela é mais utilizada em países da Europa, América do Norte. Aqui no Brasil, ela está caindo no gosto, né? Infelizmente, ela ainda tinha um mito, né, de um material que dá muita manutenção, que não é tão nobre, né? Isso é uma herança, inclusive, da colonização portuguesa, né, das nossas construções, né, que são para durar 500 anos quase, em alvenaria, essas construções comuns, né? Até porque hoje ela é empregada em detalhes do projeto e não na construção em si, né? Na realidade, ela já é empregada inclusive na construção de edifícios. Hoje nós temos edifícios em madeira, inteiro, na estrutura inclusive. Que legal. A madeira ela é empregada como na industrialização, peças pré-fabricadas, né? Ela é um material fantástico de ser trabalhado e eu acredito que ela é
e vai ser o material do futuro. E vale lembrar que ela não é aplicada só como material de revestimento, né? Ela também está presente em outros momentos aqui da obra, né? Exatamente. Então ela é utilizada tanto, como eu disse, né, na estrutura, né, em telhados, pilares, vigas, painéis, né, no deck, no piso, né? Também ela é empregada nos materiais de decoração, né, nessas peças decorativas. Então ela é um material super versátil que pode ser utilizada em todos os locais de uma residência, para todas as finalidades, desde que utilizada com os devidos cuidados. Tiago, a madeira está sempre presente nos projetos de vocês? O nosso escritório ele tem uma forte tradição no emprego da madeira na arquitetura, né? Então, desde a época do meu pai, do Antônio Carlos Zani, né, isso vem já enraizado. Eu herdei isso, né, dele, da minha mãe, da minha Maria Neida, né, nos nossos projetos, desde do projeto mais vernáculo, regional, né, até hoje os projetos mais contemporâneos. Então, como é o caso dessa residência que nós acabamos de mostrar para vocês. Agora eu estou aqui com a arquiteta Mari. Mari, eu queria saber como que vocês utilizaram a madeira nesse projeto residencial. A madeira nesse projeto foi trabalhada tanto no painel como na porta de entrada social. No painel, que fica pendurado, né, na fachada, ele é de correr e ele foi pensado para dar maior privacidade ao casal, tanto quando estiver utilizando o quarto como a sacada. Porque ele correndo, ele vai sempre deixar um dos dois ambientes com maior privacidade. É importante dizer que além da estética, né, a madeira deixa a fachada mais bonita, aqui nesse caso, por exemplo, ela tem essa funcionalidade por trás, né? Aqui tem a privacidade, mas tem outros quesitos também. Sim, a madeira é um material muito versátil, muito nobre e ele tanto pode nos ajudar a projetar e a criar elementos que vão nos dar essa privacidade para os ambientes, como também ela traz aconchego em determinados usos, né? Porque é um material que traz essa pegada mais quente, então é gostoso e você pode combiná-la com vários materiais diferentes. Então ela vai tanto de uma obra mais rústica, quando você utiliza o tijolinho aparente, a pedra e concreto, como a gente o concreto, exatamente. Como você pode estar também com um revestimento de porcelanato, uma pintura, um mármore, que é super luxuoso. Super luxuoso e que ela compõe super bem e ela sempre dá aquela quebrada no outro material e traz o aconchego. Aquele aconchego que a gente quer, que parece que está nos abraçando, né? Que está nos convidando ao convívio sempre perto dela. Mário, o que a gente tem que levar em conta na hora de escolher o tipo de madeira para o nosso projeto? É importante verificar a procedência, por exemplo? É importante principalmente você saber qual madeira utilizar para cada detalhe, para cada local. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos uma madeira que está ao tempo, né? Eu preciso de uma madeira que não seja muito densa, que seja bastante densa, né? Para ela ter maior resistência e ficar um longo tempo aqui exposta a sol, a água, sol, chuva, tudo, tá? Então ela realmente, nesse caso, nós escolhemos o cumaru, que é uma madeira realmente bem densa. E tá? bem resistente. Muito resistente. A resistência dela é ótima para esse tipo de uso.
né? Na porta, você vê que nós temos um detalhe que também foi utilizado ela. Apesar de ser uma porta pintada, tem o detalhe da madeira de cumaru na frente, tá? E você tem sempre que tomar cuidado. Eu acho muito importante você saber realmente a procedência dessa madeira, até para não estar comprando uma madeira verde, ela já ter sido seca, não só seca em estufa, mas inclusive no tempo, né, dar esse tempo para ela de secagem e também saber se a madeira, da onde ela está vindo, se ela foi cortada de alguma floresta que não era permitida, era permitida ou não. Então isso é muito importante. Você está com uma madeira realmente legalizada toda. Até porque a madeira vem do conceito de sustentabilidade. Exatamente. Senão não faz sentido. Sim. Se você pega desses locais onde elas estão sendo retiradas e estão sendo plantadas novas espécies, nós vamos ter sempre madeira. Então a gente vai estar sempre podendo utilizar desse material tão importante na construção. Sempre se renovando. Exatamente. E você vê que, como a gente estava falando, né, dos vários tipos de madeira. Você tem madeira que ela é utilizada para caixaria de algumas obras, né? Outras que são utilizadas já, mesmo porque elas ainda são muito novas, para andaime dessas mesmas obras. E outras que são tão nobres que a gente utiliza nas fachadas, outras para os móveis. E tem muitas utilidades, né? Sim. Então é isso que a gente tem que saber. Para que você vai usar? E escolher a madeira certa para cada projeto, para cada elemento. Agora, Mari, existem ainda muitos mitos em torno do uso da madeira nos projetos, né? Muita gente tem aquele medo, achando que a manutenção vai ser muito cara, vai dar muito trabalho para cuidar. O que você tem a dizer sobre isso? Que é mito. Na verdade, a madeira, o trabalho que ela te dá de manutenção é o mesmo de que qualquer outro material, mesmo que uma pintura numa alvenaria, né? E também você sempre tomando o cuidado com a madeira, como você toma com qualquer outro material, né? Respeitando esse material. Então, a madeira não pode estar em contato com a água, porque ela vai apodrecer mais rapidamente. Então, façamos detalhes que a soltem. Vamos dar manutenção passando um verniz nos decks ou nos painéis que a madeira está aparente, ou pintando a madeira quando for o caso, a cada 3, 5 anos. Assim como a gente faz com a alvenaria, que recebe uma mão de pintura também com esse intervalo de tempo. Eu acho que isso é o suficiente. Não precisamos mais do que isso para manter realmente a nossa fachada ou os nossos móveis sempre bonitos e conservados. Resistente e muito versátil, a madeira tem sido cada vez mais utilizada na arquitetura contemporânea. O material está presente em elementos construtivos e também no mobiliário. Te espero no nosso próximo encontro. Tchau! Patrocínio Vectra, muito além do lugar comum.